Texto proposto para a mensagem de hoje, Isaías 60, versos 1 a 4. Dispõe-te, literalmente no hebraico é levanta, cuma. Resplandece, literalmente significa brilha, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor nasce sobre ti. Pois eis que as trevas cobrem a terra, e a escuridão os povos. Mas sobre ti aparece resplandecente o Senhor, e a sua glória se vê sobre ti. As nações se encaminham para a tua luz, e os reis para o resplendor que te nasceu. Levanta em redor os olhos e vê. Todos estes se ajuntam e vêm ter contigo. Teus filhos chegam de longe e tuas filhas são trazidas nos braços. Essa é uma profecia que o profeta Isaías fez a respeito de Jesus. Que Jesus viria na terra num momento de grande trevas. Mas a despeito dessas trevas, a luz de Deus brilharia nele. Isaías ainda profetiza que ele viria e que as nações iriam se aglomerar em torno dele e da sua luz. Diga para a pessoa do teu lado, você é um discípulo de Jesus. Diga, a mesma unção que estava sobre ele, o mesmo chamado que estava sobre ele, está sobre você. Amém? Você pode aplaudir o Senhor, dizer eu creio. O nosso chamado é conquistar o mundo. Este foi o chamado que Cristo deu à sua igreja. E diferentemente de muita gente que está pregando destruição e abalo, profetas das trevas, eu creio que a igreja está na terra e ainda tem um chamado de manifestar a luz e a glória de Cristo, até que venha o tempo do juízo que virá certamente. Mas enquanto não vier o tempo de Cristo retornar, nós ainda temos um chamado para conquistar o mundo. Amém? Diga assim, eu sou um conquistador. Para a honra e glória de Jesus, eu vou conquistar o terreno que Deus tem para mim. Amém? Na mensagem de hoje, queridos, dentro da série Conquistadores, eu quero lhes falar que todo conquistador precisa ter espírito de excelência. Diga assim, todo conquistador precisa ter espírito de excelência. E dentro do princípio do espírito de excelência, eu quero postular a vocês 3 axiomas, 3 verdades que vão permear toda a pregação que eu vou fazer hoje. Diga assim, espírito de excelência significa que não importa o que eu faça, eu tenho que fazer de maneira excelente. Segundo axioma, diga espírito excelente. Diz que não basta fazer com excelência, eu preciso ter uma atitude excelente. E o terceiro axioma é que para completar o princípio da excelência, nós precisamos entender qual é o propósito espiritual que Deus tem para nós. Então, de novo, eu quero que vocês entendam que para alcançarmos o espírito de excelência, em primeiro lugar, temos que fazer tudo o que fizemos com excelência. Em segundo lugar, precisamos entender que não basta fazer direito, tem que fazer com a atitude correta. E por último lugar, entendendo qual é o propósito espiritual que Deus tem para nós. Amém? Eu quero dizer para você, querido, que a excelência daquilo que é a sua vida determinará a sua plataforma. A excelência da tua vida determinará o grau de influência que você tem. Hoje nós estaremos ungindo 2 pastores, o Rubem e o Edmilson. Tomem essa palavra para vocês.
Quando eu preparei esta palavra, eu pensei muito em vocês, mas também para toda a igreja. Mas a nossa performance no mundo vai determinar o nosso grau de influência. Amém, irmãos? As pessoas vão ouvir você de acordo com o teu sucesso. Por exemplo, quando você vê um jogador espetacular, que na hora H, ele vira, apesar das adversidades, ele vira o jogo e vai lá e faz o gol e dá a vitória, e ele levanta a mão para o céu e glorifica a Deus, faz sentido, sim ou não? Agora imagine na final da Copa do Mundo, vai lá o cara cristão, vai lá e bate o pênalti e erra. Ele deve fazer isso aqui para a glória de Deus? Fique quietinho, meu irmão, é melhor não falar. Em outras palavras, para que você possa de verdade ter influência sobre o mundo, impactar as pessoas que estão ao seu redor, Deus quer levantar você e colocar brilho da sua excelência e da sua glória na tua vida, para que as pessoas possam dizer, o que é que ele tem? Aí sim ele vai dizer, é a glória de Deus na minha vida que me fez chegar aqui. Amém? Então, se você é aquele indivíduo que nunca termina o que começa, se você é aquele que sempre fracassa e põe a culpa nos outros, se você é aquele que não consegue enfrentar uma oposição, então você precisa repensar a sua vida, porque a sua vida não está sendo objeto de glória para Deus. A palavra que eu quero trazer aqui não é para gerar peso em ninguém, tá? Porque todos nós em algum momento falhamos, escorregamos, deixamos de cumprir a vontade de Deus. A palavra que eu estou dizendo aqui hoje é para que você creia, receba e tome posse e diga, a partir de hoje, eu vou ser esse conquistador, que vou fazer tudo que Deus tem para mim com excelência, com atitude correta e para a glória de Deus, no propósito espiritual que Ele tem para mim. Amém? Quantos querem dizer, eu creio? E aplauda o Senhor. Eu quero mostrar para vocês na Bíblia alguns exemplos de personagens que vocês conhecem muito bem, que foram conquistadores. Eles não foram perfeitos, mas eles entenderam esses três princípios, os aspectos do princípio da excelência. Primeiro é Davi. Lá em 1 Samuel 16, versos 16 a 18, a Bíblia diz assim: manda, pois, Senhor nosso, que teus servos que estão em tua presença busquem um homem que saiba tocar harpa. E será que quando o espírito maligno da parte do Senhor vier sobre ti, então ele a dedilhará e te acharás melhor? Disse Saul aos seus servos: buscai-me, pois, um homem que saiba tocar bem, e trazei-mo. Então respondeu um dos moços e disse: conheço um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar, e é forte e valente, o homem de guerra, sisudo em palavras, e de boa aparência, e o Senhor é com ele. Queridos, Davi não era um matador de gigantes desde o começo. Davi era um instrumentista excelente. Quando Saul começou a ter problemas de tormento espiritual, se você olhar do ponto de vista espiritual, ele estava sendo atormentado por demônios. Se você olhar do ponto de vista psicológico, ele estava vivendo talvez ali uma crise de pânico. Entendeu? Que fazia com que ele ficasse cheio de ansiedade ou uma crise de ansiedade, não importa. Essas verdades não são excludentes, são complementares. Mas o fato era que o rei de Israel estava vivendo um momento de tormento. E um dos seus servos lhe disse: procure um homem que toque bem. Porque este homem que toca bem vai acalmar a sua alma. Interessante, o grande rei Davi, 3.000 anos depois, chegou onde chegou, não por causa das suas habilidades de guerreiro, porque sabia tocar bem. Ele chegou na presença de Saul, e este foi o primeiro passo da sua glória. Porque depois, estando na presença de Saul, estando
no lugar de influência, quando chegou a hora de lutar contra o gigante, ele já tinha o acesso. Então declare assim para a sua vida: qualquer coisa que a gente faça na vida, com excelência, abre portas para o propósito que Deus tem para nós. Foram muitos anos de prática, tocando a lira e a harpa, que colocaram Davi na presença de Saul. A excelência determina o grau de influência. Nesse tempo de crise, que os empregos vão acabar, quem for excelente não vai ficar desempregado. Você está me entendendo? Você tem que buscar a excelência. E Deus está dizendo: eu vou fazer a tua luz, a minha luz brilhar na sua vida. Não importa a circunstância, amém? O grande músico Davi se tornou depois o grande guerreiro Davi. E depois se tornou o grande rei Davi. Tudo começou com a excelência dele no tocar a harpa. Se ele fosse um músico meia boca, ele não ia ser convidado para tocar perante o rei. Segundo testemunho que eu quero dar, bíblico, a respeito do espírito de excelência, é sobre Daniel. Daniel capítulo 5, versículo 12 diz assim: porquanto espírito excelente, conhecimento e inteligência, interpretações de sonhos, declaração de enigmas e solução de casos difíceis se acharam neste Daniel, a quem o rei pusera o nome de Beltesazar. Chame-se, pois, a Daniel, e ele dará a interpretação. A história de Daniel começa na Babilônia como um indivíduo que foi deportado da sua terra, que foi levado em cativeiro. E quando ele chega, como um jovem ainda, antes de 20 anos, perante os babilônios, que eram os donos do mundo, ele logo recebe um grande teste, porque ele precisa ser preparado, porque aqueles jovens iam ser preparados para servir ao rei. Mas ele se recusa a comer a comida dos babilônios por causa da sua fé. E ele pede, então, ao mordomo que está preparando aqueles jovens para fazer um teste. Ele diz: deixe que eu seja testado, comendo a comida do meu povo. E se eu for de fato mostrado para vocês em perfeito estado, então vocês me deixem continuar da maneira que eu creio. Caso contrário, eu vou submeter a vocês. E o texto diz assim, Daniel 1, de 15 a 17. No fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor. Estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isto, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber, e lhes dava legumes. Ora, a estes 4 jovens, porque além de Daniel tinha Sadraque, Mesaque e Abdenego, a estes 4 jovens Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria, mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. E no versículo 20 do mesmo capítulo 1, a Bíblia diz assim: em toda a matéria de sabedoria e de inteligência, sobre que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. O texto começa dizendo que os próprios babilônios olharam para Daniel e disseram: nele repousa o espírito de excelência. Mas neste capítulo, o que a Bíblia está dizendo é que ele foi arguído sobre muitos temas pelo próprio rei da Babilônia. E em todos os temas, ele foi encontrado 10 vezes mais sábio do que todos os demais. Espírito de excelência. Espírito de excelência determina o seu grau de influência. Ao invés de você ficar se preocupando que não vai ter emprego, que não vai ter porta aberta, se prepare. Tenha um plus, faça algo que ninguém faz.
aprenda uma nova língua, seja uma pessoa que busque a Deus, que tenha caráter, que tenha idoneidade, tenha proatividade, tenha fidelidade no seu trabalho e seja de verdade perante Deus. Porque é nesta hora que a luz de Cristo vai brilhar na sua vida e Deus vai abrir portas e vai colocar você em patamares mais altos. Porque para aquele que é excelente não tem porta fechada. Para aquele que é excelente, Deus sempre terá uma porta aberta de influência. Então nós precisamos entender que o nosso chamado é para ser diferente, melhor preparados, com espírito e excelência, com atitude correta. Porque hoje, a coisa mais natural de ver aí no mundo é o que? Desespero, revolta, as pessoas não têm caminho, não têm direção, e nós temos a direção que Deus tem para nós. A igreja vai ser levantada neste último tempo que lhe resta, para mostrar a Jesus. Não perca as oportunidades, amém? Primeiro, eles atraíram o rei Nabucodonosor pelo natural. Eles eram mais inteligentes, mais sábios. A Babilônia, com todo o seu poder, teve que se render diante de homens de Deus, que recebiam de Deus, mas também que faziam a sua parte. Uma sabedoria que eles não tinham. Você tem essa sabedoria na palavra de Deus. Coloque em prática na sua vida familiar, no seu relacionamento de casamento. Se você é uma pessoa que tem um casamento destruído, como alguém vai poder olhar para você e dizer, eu quero ser como ele? Se você tem uma vida destruída, se as coisas não acontecem nada para você, como as pessoas vão poder olhar e dizer, eu quero ser como ele? Eu não estou dizendo que passar por problemas significa que você não seja excelente. Muito pelo contrário. Todos estes homens passaram por momentos muito terríveis na vida. Mas é na hora da dificuldade que você pode ter uma atitude excelente. E Deus vai te tirar dela. E na hora H Ele vai te levantar e você vai ser instrumento de glória para o seu nome. Amém? Glória a Deus. O terceiro personagem que tinha espírito de excelência é José. Gênesis capítulo 39, versículo 3, diz assim: vendo Potifar que o Senhor era com ele, e que tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. José, vocês sabem, foi arrancado da presença do seu pai, e foi traído pelos irmãos. Foi vendido. Ele, quando chega no Egito, ele é um escravo. Num primeiro momento, na posição de escravo, ele não tinha influência alguma. Mas foi comprado pelo Potifar, que era o general, o homem mais importante do Egito depois de Faraó. E este Potifar logo percebeu que José era diferente. E eu quero perguntar para você, as pessoas têm percebido que isso é diferente? É como se Potifar olhasse para ele e percebesse o seguinte: esse camarada não é um escravo. Esse camarada vem de uma família que o educou bem. Ele é diferente. E logo, Potifar percebeu que ele era o cara para ser colocado como chefe. Queridos, não importa onde você esteja. Você pode estar vivendo um momento da sua vida como o de José, de baixa, porque crise faz parte da história. Mas você pode ter uma atitude excelente, mesmo estando na crise, como José teve. E nesse momento ele se destacou, ele se levantou. O levantar-se pertence a nós, mas o brilhar sobre nós pertence a Deus. Então José não ficou ali chorando, eu fui traído pelos meus irmãos. Não, mas ele se levantou e fez diferença. E a luz de Cristo brilhou sobre a vida dele. E ele se tornou chefe da casa de Potifar. Potifar entregou tudo nas mãos de José, porque ele tinha espírito de excelência. Veio mais um baque. Ele era um jovem, bonito. A mulher de Potifar se encantou por ele e quis ter com ele.
E ele resistiu. A Bíblia não diz que ele não foi tentado. A Bíblia diz que ele resistiu. E quando ele resiste, a mulher de Potifar o acusa. E ele para numa cadeia. Mais um momento de crise. Mas quem tem espírito de excelência pode ser excelente até na prisão. E na prisão, em pouco tempo, José já era o chefe da cadeia. Você está me entendendo, gente? Quem tem espírito de excelência vai se levantar onde estiver. Então, meus queridos pastores, vocês hoje vão receber uma unção de Deus. E vocês já se destacaram no meio da igreja. Mas eu quero profetizar na vida de vocês que vocês vão se destacar mais. Que a luz de Jesus vai brilhar na vida de vocês. E vocês serão um espelho para refletir. Amém ou não? Quantos creem que Deus quer fazer isso na vida da igreja? Dê uma salva de palmas para o Senhor. Dois anos José ficou na cadeia injustamente. Ele não só era excelente, mas tinha atitude excelente. E tinha consciência do propósito espiritual que Deus tinha para ele. A exemplo de Davi, o propósito de Deus para Davi não era que ele tocasse harpa, era que ele fosse rei de Israel e ajuntasse as tribos. Mas para chegar lá ele teve que começar sendo excelente como bom músico. O propósito de Daniel, ao permitir que eles fossem levados para a Babilônia, também era tratar e usar a vida dele para ser um homem que faria diferença não só no seu povo e na sua época, mas para toda a história da humanidade. Daniel foi o homem que trouxe a profecia mais impressionante da Bíblia. O propósito de Deus para José era salvar o povo de Israel numa grande fome que viria. E Deus o levou como escravo num primeiro momento, mas em todo lugar que ele teve espírito de excelência, ele teve uma atitude excelente e teve um entendimento do propósito espiritual para a sua vida. Quando o faraó teve os sonhos que vocês conhecem, tanto das vacas gordas e magras, quanto as espigas de milho robustas e secas, ali estava começando o momento em que Deus iria levantar José para o patamar que ele tinha proposto desde o início. E num só momento, por toda a excelência que ele teve no tempo da cadeia, ele foi levado à presença do faraó e trouxe não só a interpretação do sonho, mas trouxe a solução para o problema. O Senhor quer que você entenda que o mundo não tem entendimento de solução. Quando você olha para o Brasil, para as coisas que estão acontecendo, para esses desmandos todos, 99% do povo brasileiro está desesperado e revoltado. E com toda a razão. Mas eu quero dizer para vocês que isto não basta. Nós temos que ter a indignação e a revolta, mas temos que ter uma proposta. Nós precisamos crer que Deus pode nos levantar para apresentar a diferença, e a diferença vem através da sabedoria que somente Cristo tem. A solução para o Brasil não é o PSDB entrar no poder, não é só o PT cair do poder, que tem que cair. Mas a solução para o Brasil é Deus levantar homens e mulheres que façam com excelência, diferentemente do que foi feito até agora. Amém ou não? Quantos querem dizer, eu creio que o Brasil vai ser uma nação diferente? Queridos, excelência gera promoção. A Bíblia diz, aquele que é fiel no pouco, sobre o muito eu colocarei. A autoridade de José se tornou cada vez maior, porque todo mundo queria José perto. Primeiro Potifar, depois o carcereiro, depois o faraó. Então eu estou dizendo aqui para vocês, queridos, que neste tempo de trevas, Deus quer levantar um povo bem-sucedido.
que vive com espírito excelente, fazendo qualquer coisa com excelência, com atitude correta. No momento da luta, da dificuldade, às vezes a luta é familiar, às vezes a dificuldade é enfermidade, nós passamos por tribulações. Mas nós podemos passar por elas com espírito altivo. Deus é comigo, eu vou ter vitória. Deus é bom, Ele tem um propósito na minha vida, amém? Eu quero que você saiba, se você é uma pessoa que não tem vivido com espírito de excelência, hoje você pode mudar. Se você não tem entusiasmo com a vida, você não vai poder brilhar a luz de Jesus. Se você não é uma pessoa que na hora da luta, da dificuldade, não declara para aqueles que estão ao seu redor: Deus é comigo, eu estou vivendo um momento difícil, mas Deus vai me dar vitória. As pessoas vão se afastar de você, porque as pessoas procuram aqueles que lhes traz consolo, que lhes traz calor, que lhes traz respostas. Deus está querendo te levantar. A tua tribulação é uma oportunidade para você se levantar. Eu assisti ontem ou anteontem um documentário, porque o furacão Katrina completou 10 anos. E eu vi, não sei nem que rede que foi, um documentário das pessoas que ganharam muito dinheiro em New Orleans, depois do furacão Katrina, que devassou tudo aquilo lá. Então foram pessoas que viram aquele momento difícil como uma oportunidade. E foram lá e ofereceram a sua força de trabalho, inclusive brasileiros. Pareceu um brasileiro que, quando ele foi lá, ele ganhava $50 por dia. Hoje ele tem a sua própria empresa. Ele ainda compra as casas que estavam lá, totalmente destruídas por um valor mínimo, reforma e vende por mais de 5 vezes do que ele pagou. E perguntaram para ele: como é que você conseguiu crescer tão rapidamente? Ele falou: eu vi na calamidade uma oportunidade. É isso que Deus está querendo dizer. O texto de Isaías diz: o mundo está em trevas, mas você levanta e resplandece. Amém? Quantos aqui querem levantar nesse tempo de trevas e dizer: eu vou resplandecer a glória de Jesus? E a promessa de Deus diz que as nações correrão para a sua vida, porque esse é o propósito de Deus, amém? A quarta figura que tinha espírito de excelência, Salomão. Salomão era um homem tão sábio e tão excelente, irmãos, que ele nunca teve que fazer uma guerra. As nações ao redor vinham para ele para pedir conselhos. E eu acho muito interessante aqui, porque o texto que eu vou ler fala sobre a aproximação da rainha de Sabá, que era uma rainha poderosíssima, etíope. Hoje a Etiópia não é nada, mas naquele tempo era uma nação poderosa. Olha o que o texto diz em 1 Reis 10, de 1 a 13. Tendo a rainha de Sabá ouvido a fama de Salomão, com respeito ao nome do Senhor, veio prová-lo com perguntas difíceis. Diga assim: as perguntas difíceis era o propósito espiritual. Chegou a Jerusalém com uma muito grande comitiva, com camelos carregados de especiarias e muitíssimo ouro, e pedras preciosas. Compareceu perante Salomão e lhe expôs tudo quanto trazia em sua mente. Salomão lhe deu resposta a todas as perguntas, e nada lhe houve profundo demais que não se pudesse explicar. Vendo, pois, a rainha de Sabá toda a sabedoria de Salomão, e aqui ela vai começar, agora o texto vai começar a falar das coisas do mundo físico que ela viu também. E a casa que edificara, e a comida da sua mesa, e o lugar dos seus oficiais, e o serviço dos seus criados, e os trajes deles, e os seus copeiros, e o holocausto que oferecia na casa do Senhor, ficou como fora de si, disse ao rei: foi verdade a palavra que a teu respeito ouvi na minha terra, e a respeito da tua sabedoria. Eu, contudo, não cria naquelas palavras, até que eu vim e vi com os meus próprios olhos. Eis que não me contaram a metade, sobrepujas em sabedoria e prosperidade a fama que eu vi.
E aí ela diz: felizes os teus homens, felizes estes teus servos, que estão sempre diante de ti e que ouvem a tua sabedoria. Bendito seja o Senhor teu Deus, que se agradou de ti para te colocar no trono de Israel. É porque o Senhor ama Israel para sempre, que te constituiu rei, para executares juízo e justiça. Deu ela ao rei 120 talentos de ouro, e muitíssimas especiarias, e pedras preciosas. Nunca mais veio especiaria em tanta abundância, como a que a rainha de Sabá ofereceu ao rei Salomão. Também as naus de Irão, os navios que de Ofir transportavam ouro, traziam de lá grande quantidade de madeira de sândalo e pedras preciosas. Desta madeira de sândalo fez o rei balaústres para a casa do Senhor e para a casa real, como também harpas e alaúdes para os cantores. Tal madeira nunca se havia trazido para ali, nem se viu mais semelhante madeira até o dia de hoje. O rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo quanto ela desejou e pediu, afora tudo o que lhe deu por generosidade real. Assim voltou e foi para a sua terra com os seus servos. Foi a excelência de Salomão que fez com que a sua fama chegasse até o reino dela. E quando ela veio com muitas expectativas. Ela queria aprender dele. Ela queria também averiguar se tudo aquilo que falava era verdade. E quando ela chega, irmãos, é interessante, porque Deus tinha um propósito para aquela mulher. E ela se converteu, e vocês saibam que até hoje na Etiópia tem os descendentes da rainha de Sabá que são judeus, que servem a Deus. Muitos deles foram inclusive levados para Israel, judeus negros, descendentes da rainha de Sabá. E alguns acreditam que ela teve filhos com Salomão. Agora veja que interessante. O propósito era espiritual, mas antes ela teve que ver como os servos dele se portavam. Quando eu vejo aqui na igreja os meus diáconos todos bem vestidos e recebendo os introdutores também recebendo as pessoas com carinho, com honra, eu me sinto orgulhoso, porque vocês são a referência para aqueles que vêm aqui. Amém ou não? Hoje, inclusive, nós vamos orar também pelos novos diáconos que vão ser ungidos. Porque primeiro foram excelentes como introdutores, e hoje vão receber uma unção diaconal. Amém? Mas eu quero dizer que o primeiro ponto de contato, imagine se a rainha de Sabá chega e vê um reino meia boca. Os indivíduos que forem servi-la com uma roupa mais ou menos. Se a comida que eles fossem apresentar fosse uma comida queimada ou salgada, ela ficou impactada com a excelência do que tudo que viu. E aí então, ela estava pronta para as perguntas difíceis, que é o lado espiritual. Queridos, você quer se dar bem na vida? Esse é o propósito de Deus para você. Deus não te chamou para você ser uma pessoa que está na cauda. Deus te chamou para ser uma pessoa que se destaca. Não importa o que você faça. Faça bem. Porque quem faz bem abre portas. Abre portas. Estou vendo o Cícero ali, meu massagista. Aliás, se vocês quiserem um massagista extraordinário, é esse homem aí. Ontem eu cheguei e não consegui nem pisar no chão, de tanto que eu estava com dor no joelho. Ele foi lá. Normalmente ele fica 1h15, ele ficou 2 horas. Eu falei, não, hoje foi especial. Aí o pastor estava todo quebrado. Faça o que você fizer com excelência, que as portas se abrirão. Querido, a excelência determina o seu grau de influência. 3 são os princípios. Diga, em primeiro lugar, espírito excelente significa fazer tudo com perfeição. É o melhor que você vai poder dar. Diga, excelência significa fazer tudo com a atitude correta. Amém? A rainha de Sabá até percebeu a alegria, a felicidade, a honra que os servos de Salomão tinham por servi-lo. Aí então, ela estava pronta para ouvir sobre o Deus de Israel. E se converteu a ele. Quando ela viu as roupas,
quando ela viu os alimentos, quando ela viu os servos, quando ela viu a casa que ele construiu, quando ela viu o templo, as ofertas que ele fazia, ela ficou impactada. Provérbios 24, versículo 3 diz assim: com a sabedoria edifica-se a casa, e com a inteligência ela se firma. Coisa mais importante para você, se você quer ter espírito de excelência, é ler a Bíblia. Queridos, a Bíblia tem resposta para tudo. Se você começar a tornar a Bíblia o seu livro de prática e de regra, você vai ver que a Bíblia vai te ensinar a se portar melhor em todas as situações. No seu relacionamento familiar, no seu relacionamento com seus filhos, no seu trabalho, diante das autoridades, tudo a Bíblia fala. E aqueles que querem ser excelentes, Deus vai fazer brilhar sobre a sua vida a sua luz e você vai se destacar. Amém? Agora, se você é aquela pessoa que seus filhos não te respeitam, sua mulher não te respeita, se as pessoas com quem você trabalha não te respeitam por causa da tua vida, Deus está te dizendo, hoje você pode mudar e começar uma nova história. Amém? Quantos querem começar uma nova história? Eu quero terminar essa palavra dizendo que não existe ninguém que já passou na terra que tenha mais espírito excelente do que Jesus. É interessante, mas quando Deus mandou seu filho, Ele não mandou ele nascer num círculo religioso. Jesus não foi filho de sacerdote. Era como se ele fosse nascer hoje, ele não ia escolher a casa de um pastor. Jesus nasceu na casa de um empresário, de um pequeno empresário. Um carpinteiro. E não é interessante? O propósito de Deus para Jesus foi cumprido em 3 anos. Porque era o propósito de vir para ensinar, para curar, para libertar e para salvar o mundo. Mas durante 30 anos, Jesus teve que ser excelente na sua vida profissional. O que Jesus aprendia a fazer com seu pai? Tudo. Fazia a cadeira, fazia a porta, fazia a mesa. Não é? Fazia pagamento. Eu vejo José falando, Jesus, cobra lá daquele fulano lá que ele está me devendo, pede para ele. Ele certamente deve ter feito todo esse tipo de trabalho. E durante 30 anos, ele foi excelente como carpinteiro, para depois ter influência sobre o mundo inteiro, com o poder de Deus que viria sobre a vida dele. Amém ou não? Queridos, Jesus é a maior prova do que é ser excelente. E o interessante é que quando ele morre, quando ele é crucificado, Deus fez que Jesus caminhasse numa rua, chamada hoje de Via Dolorosa, que era uma rua comercial. Mais uma vez, a luz de Jesus estava brilhando aonde? No mercado. Então eu quero dizer para você, se você é um crente que na igreja dá glória a Deus, fala até em língua estranha, mas lá no mundo você é um empresário que é um demônio, você não vai brilhar a luz de Jesus. Você tem que ser aquele empresário que vai fazer diferença, que vai ser melhor que o outro. O produto que você vende tem que ser melhor que o outro. A maneira como você trata com os seus credores tem que ser diferente. Amém ou não? Você tem que brilhar aonde você estiver, porque esse é o propósito de Deus, te levantar no mundo. Nós estamos aqui na igreja, mas Deus não te chamou para aqui só. Ele te chamou para lá fora. Então, num tempo em que está todo mundo arrancando os cabelos desesperado, Deus está falando, quem se dispuser a se levantar nesse tempo de trevas, para iluminar a luz que eu vou brilhar sobre ele, eu vou fazer algo extraordinário, e você vai receber os bônus de tudo isso. Amém ou não? Vai prosperar mais que os outros, porque a tua vida não depende das circunstâncias.
a tua vida depende de Deus. Amém? Glória a Deus. O texto de Isaías termina dizendo: as nações se encaminham para a luz, e os reis para o resplendor que te nasceu. Levanta em redor os olhos e vê, todos esses se ajuntam e vêm ter contigo. Teus filhos chegam de longe, e tuas filhas são trazidas nos braços. É o brilho da sua promoção que vai atrair os gentios, os que não conhecem a Deus para a sua vida. Não importa o que vocês façam, Edmilson e Rubem, não importa o que vocês façam, façam excelente. Ninguém vai chegar no muito se não começar com pouco. Eu quero dizer para você, talvez você tenha tido uma história difícil, tenha passado momentos difíceis, mas Deus é um Deus de segundas oportunidades. Se alguém rotulou você que você é assim, você não aceite esse rótulo, porque Deus tem deixado claro para nós que somos seres em transformação. Se você nunca foi uma pessoa excelente, você pode começar a ser hoje. E você pode fazer diferença agora, mesmo que os homens não estejam vendo. Deus vai te ver e Ele vai te promover. E Ele vai colocar as pessoas certas para que você possa conquistar o projeto que Ele tem para a tua vida. Amém? Conquistadores. Conquistadores têm espírito excelente. Eu quero orar pela sua vida agora. Feche os seus olhos. Tudo aquilo que você faz com excelência vai determinar a sua influência de atuação no mundo. Deus não te chamou para viver no obscurantismo. Deus não te chamou para viver com necessidades. Se você é uma dona de casa, é uma cozinheira, se você faz uma coxinha para vender para fora, que seja a melhor coxinha da cidade de São Paulo. Se você é um faxineiro, faça com que aquilo que você limpa seja a coisa mais limpa que pode existir. Porque aquele que é fiel no pouco, sobre o muito será colocado. Não basta fazer tudo direito, tem que ter atitude correta, com esperança, com prontidão, com alegria, com coragem, com camaradagem com as pessoas que estão ao nosso redor. Mas sobretudo, entenda uma coisa: o maior propósito de Deus para você e para mim é ser instrumento de salvação. E isso Ele faz quando nós nos dispomos e nos levantamos. Pai, eu quero orar por todas as pessoas que estão aqui hoje. Porque todos nós precisamos, ó Deus, no dia de hoje, reconhecer aquilo que temos feito de errado. O Senhor nos ama de um jeito ou de outro, mas, Senhor, nesse tempo de trevas, o Senhor quer levantar um povo brilhando com a luz de Cristo. Então, meu querido, se você hoje quer entregar alguma área da sua vida, se você quer hoje confessar alguma área que você não tem sido excelente, por favor, fique de pé no seu lugar e eu vou orar por você. E durante esse tempo, você vai deixar o Senhor fazer um trabalho completo na sua vida. Senhor, eu agradeço a Deus por essa igreja. Eu agradeço, Senhor Deus, por todos os companheiros, por todas as ovelhas,
por tudo aquilo que o Senhor já fez. Senhor, a nossa igreja não é uma igreja perfeita, porque onde há pessoas humanas, há falhas e defeitos. Mas nós queremos te dizer, Senhor, que nós queremos acertar naquilo que temos errado. Nós queremos ser transformados como pessoas, como profissionais, como pais, como maridos, como esposas, como filhos, para que a tua glória brilhe na nossa vida. E eu declaro, Senhor, que neste tempo de trevas, o Senhor vai levantar um povo conquistador, que vai conquistar, Senhor, o seu espaço, o seu terreno, com excelência, com atitude correta e, sobretudo, entendendo o propósito espiritual que cada um tem aqui nesta terra e nessa vida. Levante a mão para o céu e diga: Senhor Deus, eu te peço perdão, se algumas vezes, ou muitas vezes, eu tenho feito corpo mole, diante das demandas que o Senhor tem para mim. Mas a partir de hoje, eu reconheço a tua palavra, poderosa, para mudar a minha vida. Eu vou fazer o melhor, ó Deus, com excelência, com a atitude correta. E usa-me, ó Deus, para o propósito eterno que o Senhor tem nesta terra, para a honra e glória do teu nome, em Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus. Não se alarme. Tempo de dificuldade é tempo de oportunidade. Você está me entendendo? O Brasil está vivendo momentos difíceis, sim. Não estou aqui trazendo uma mensagem ufanista e triunfalista. É tempo duro, sim. Mas eu quero dizer para você que Deus é contigo. Você não está sozinho. E não está sem pressão, porque Ele está contigo. E onde você estiver, Ele vai estar com você. Ele vai dizer: ser forte e tem de bom ânimo, porque eu te ajudo. Amém? Então, em nome de Jesus, tome posse. Se alegre no Senhor e na esperança, porque Deus vai te usar. Aquilo que precisa ser consertado, Ele vai consertar. Aquilo que o homem naturalmente não pode fazer, Deus dá poder para fazer sobrenaturalmente. Nós precisamos ter o desejo, a atitude. Levanta-te. Agora não é hora de ficar caído, não. Agora é hora de se levantar, para que Deus faça algo novo na nossa história. Amém? Levante a mão para o céu e diga: obrigado, Senhor, pela tua palavra. Eu recebo, porque vem do teu trono. Estou disponível para ser usado segundo o teu propósito, em nome de Jesus.